Neste vídeo vamos falar sobre um tema relacionado com as perdas por imparidade em dívidas a receber. Vamos ver o conceito, como se contabilizam e as implicações fiscais, especialmente no que diz respeito ao IRC. Do que são as perdas por imparidade? As perdas por imparidade e relativamente ao manual Imparidades em dívidas a receber, do ponto de vista da definição, em termos gerais, estamos perante imparidades quando o valor real de um ativo é inferior ao valor pelo qual o ativo está registado na contabilidade da entidade. E para responder a esta diminuição do valor real do bem, será necessário reconhecer na contabilidade as chamadas perdas por imparidade. Perdas por imparidade podem ser provocadas por fatores internos ou externos à empresa, que indiciam que um determinado ativo já perdeu ou irá perder o seu valor. Em relação aos denominados clientes em imparidade, e este será o foco deste vídeo, nós temos a norma de contabilidade e relato financeiro 27, no seu parágrafo 24º. A norma define que, à data de cada período de relato financeiro, uma entidade deve avaliar a imparidade de todos os ativos financeiros que não sejam mensurados ao bruto valor através de resultados e que, se existir uma evidência objetiva de imparidade, a entidade deve reconhecer uma perda por imparidade como um gasto. E existe perda por imparidade quando a quantia reconhecida no balanço não pode ser recuperada total ou parcialmente. É normal que na concessão de crédito aos clientes uma empresa venha a correr riscos, nomeadamente o risco de não receber os valores em dívida, total ou parcialmente no prazo que é estabelecido. Este risco de incumprimento deverá ser refletido na contabilidade, devendo as dívidas a receber serem reduzidas para o seu valor recuperável. E isto através de conta de perdas por imparidade. Ora, o reconhecimento de uma perda por imparidade de clientes e outros devedores deve atender aos seguintes momentos. Em primeiro lugar, identificar o devedor como de cobrança duvidosa. E para tal, nós criamos uma conta no nosso código de contas. Pode ser, por exemplo, a conta 217 cobranças duvidosas. No código de contas do Sistema de Normalização Contabilística, a classe 2 das contas a receber e a pagar, a conta 21, clientes, não faz parte aqui do código de contas, esta conta 217. Mas há lugar para podermos criar esta conta, uma vez que temos aqui essa possibilidade. Então nós criamos a conta 217 para cobranças duvidosas e no momento de reconhecimento da imparidade, atendendo ao cumprimento dos critérios para o seu reconhecimento, a conta 219, perdas por imparidade acumuladas, pode ser desdobrada acrescentando os dígitos de identificação do devedor. Ou seja, no código de contas, quando estivermos a reconhecer as perdas por imparidade, vão ser reconhecidas em perdas por imparidade acumuladas, aqui nesta conta 219. Devemos subdividir a conta 219 em função do ou dos clientes que estejam em mora e que sejam considerados como tal de cobrança duvidosa. 219 e depois abrimos um conjunto de dígitos para identificar o ou os clientes em concreto, ou seja, uma subconta para cada um dos clientes. Ora, diz-nos o parágrafo 29 da norma 27 que, se num período subsequente diminuírem os fatores que contribuíram para o reconhecimento da imparidade, nomeadamente uma melhoria na notação de risco do devedor,
deverá ser feita a reversão da imparidade, ou seja, anular a imparidade, ou total, ou parcialmente, e aqui será anulada através de um rendimento, de uma conta de rendimentos, no código de contas corresponde à conta 7621 de reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber. Vejamos um exemplo antes de passarmos para a matéria fiscal, um exemplo de reconhecimento de uma perda por imparidade. No manual, o exemplo número 2. No dia 31 de dezembro do ano N, constatou-se que a entidade ABC Limitada, nossa cliente, tinha ultrapassado o prazo concedido para o pagamento da sua dívida, no montante de 30 mil euros, tendo à data de relato, portanto ao dia 31 de dezembro do ano N, em mora há 6 meses e 2 dias. Portanto, já ultrapassou uma mora de 6 meses. Apesar de todas as diligências efetuadas, considerou-se que essa dívida dificilmente seria recuperável, porque existem fortes indícios da difícil situação financeira deste cliente. Bom, quanto ao reconhecimento da perda por imparidade no valor de 30 mil euros, vamos proceder ao reconhecimento do valor global que está em dívida. Começamos por fazer a transferência do saldo que temos em clientes de conta corrente, nomeadamente respeitante à tal entidade ABC, que é a nossa cliente. Inicialmente, esta entidade estava a débito da conta 2111, clientes de conta corrente, e a respectiva subconta. Creditamo-la para saldar a conta corrente e o saldo é transferido para a tal conta 217, crédito de cobrança duvidosa, entidade ABC. E, portanto, esta é a transferência que fazemos inicialmente. Neste momento, o crédito está reconhecido como de cobrança duvidosa, evidenciado na respectiva conta 217, a tal subconta que nós criamos no código de contas para estas situações. E agora vamos reconhecer a perda por imparidade propriamente dita. E para reconhecer uma perda por imparidade, eh, vamos considerá-la como um gasto na classe 6. Concretamente, temos a conta 65 das perdas por imparidade, e a conta 65 ela desdobra-se num conjunto de subcontas, sendo que temos, nomeadamente, a 65.1 em dívidas a receber, a 65.11 clientes e a 65.12 outros devedores. E esta conta 65, ela depois está desdobrada nos vários tipos de perdas por imparidade que uma entidade poderá vir a reconhecer. Neste vídeo estamos a focar em dívidas a receber e muito concretamente no caso dos clientes. Esta conta 65.11 clientes vai ser debitada, é um gasto do período, portanto vai afetar a demonstração dos resultados e como um débito terá uma contrapartida num crédito, nomeadamente na tal conta 219, perdas por imparidade acumuladas, que vai representar aqui a tal diminuição a que o ativo vai estar sujeito. E, portanto, este foi o lançamento que nós fizemos, debitar a conta 6511, gasto do período por 30 mil, e creditar a conta 219, perdas por imparidade. Ora, depois deste lançamento que eu agora estou aqui a sublinhar, que implicações é que nós teríamos nas demonstrações financeiras da empresa? Ora, a 31 de dezembro, ou à data de relato, este movimento aqui implicará que na nossa demonstração dos resultados, estamos agora a ver a demonstração dos resultados, tenhamos imparidade de dívidas a receber, ou seja, trata-se de um gasto, portanto, foram 30 mil euros, um gasto que vai provocar uma diminuição depois do nosso resultado. A demonstração dos resultados estabelece o elenco entre rendimentos e gastos, e os gastos promovem uma diminuição dos resultados da empresa. Portanto, há aqui uma diminuição
do resultado final da empresa, pela componente negativa do gasto, e a nível do respectivo balanço, haverá também consequências, como é evidente. Ao nível do respectivo balanço, aquilo que se vai verificar é que, em primeiro lugar, uma vez que a demonstração dos resultados terá uma diminuição do resultado pela via deste gasto das imparidades de dívidas a receber, sabemos que a ligação entre o balanço ou entre a demonstração dos resultados e o balanço é o resultado líquido do período. E, portanto, no balanço da empresa, imediatamente o resultado líquido do período virá de menor na área do capital próprio. Aqui o resultado líquido do período será diminuído em função daquele gasto que foi reconhecido. Portanto, diminuem os resultados, ligação ao balanço pela via do resultado líquido e também haverá uma diminuição no ativo da empresa, nomeadamente os clientes, que vão ter uma diminuição respeitante à perda por imparidade que foi reconhecida. Portanto, se foram reconhecidos 30 mil euros em perdas por imparidade, os clientes virão no balanço diminuídos, há uma diminuição do ativo nos mesmos 30 mil euros, porque no balanço da empresa, os clientes, a rúbrica de clientes, é apresentada considerando os valores que estão em dívida dos clientes à data de relato, deduzidos das perdas por imparidade acumuladas. E, portanto, haverá esta implicação ao nível das demonstrações financeiras. Agora, a questão é a seguinte: considerando, na demonstração dos resultados, a perda por imparidade é um gasto que diminui o resultado da empresa. E uma diminuição do resultado contabilístico da empresa, aqui o resultado antes de impostos, provocará, em princípio, uma correspondente diminuição do imposto da empresa. Face a isso, existem as implicações fiscais no que diz respeito às perdas por imparidade. Ou seja, teremos de verificar se de facto esta perda por imparidade, agora registada como um gasto, é fiscalmente aceite. A questão é que, de acordo aqui com os nossos dados, o cliente está em mora há 6 meses e 2 dias. E considerando que foram realizadas as diligências e que existiam efetivamente fortes indícios da situação financeira premente do cliente, considerando tudo isso, há que verificar o que nos diz o código do IRC relativamente a esta matéria, quanto à aceitação fiscal das perdas por imparidade em créditos. E aqui vamos ter o artigo 28b do código do IRC. Este artigo 28b estabelece o seguinte: que o montante anual acumulado da perda por imparidade de créditos referidos na alínea C do número anterior, ah, ou seja, os créditos estejam em mora há mais de 6 meses desde a data do respectivo vencimento, existam provas objetivas de imparidade e terem sido efetuadas diligências do seu recebimento, ah, não pode ser superior às seguintes percentagens do crédito ou dos créditos em mora. Ou seja, 25% para créditos em mora há mais de 6 meses e até 12 meses. 50% para créditos em mora há mais de 12 meses e até 18 meses. 75% para créditos em mora há mais de 18 meses e até 24 meses. E 100% para créditos em mora há mais de 24 meses. Ora, considerando que o crédito que estamos a analisar é de cobrança duvidosa, significa que, estando em mora há 6 meses, só vai ser aceito fiscalmente em 25%. Ou seja, nós fiscalmente teremos de considerar apenas 25% do crédito. Isso significa que, entre o que foi contabilizado
e o que é fiscalmente aceite, existe uma diferença. Contabilizamos 30 mil euros, fiscalmente para já só é aceite 25%, estamos aqui perante uma diferença e essa diferença é uma diferença que vamos ter de corrigir na denominada Declaração Modelo 22, que é a declaração onde se vão fazer os ajustamentos fiscais a crescer. E muito concretamente será o campo 718 da Declaração Modelo 22, onde vamos corrigir na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa, vamos ter de corrigir esta diferença. Ou seja, teremos de ir até à declaração modelo 22. Estas correções são feitas no quadro 07 da declaração modelo 22 e no quadro 07 nós temos os ajustamentos fiscais a crescer, as correções que vão corrigir o resultado da empresa para o transformar num resultado fiscal. E aqui nos ajustamentos fiscais a crescer, temos o campo 718, que trata de perdas por imparidade, nomeadamente em crédito para além dos limites legais, e, portanto, o valor que anteriormente nós consideramos como 22.500 euros, teríamos de o corrigir, preenchendo aqui, no quadro 7, este mesmo campo, e dessa forma, corrigir o nosso lucro para efeitos fiscais, na passagem do resultado da contabilidade ao resultado para efeitos fiscais. Bom, em relação, temos aqui um ponto número 2 que vai na continuidade deste exercício e que diz o seguinte: em abril do ano a seguir, a entidade ABC procedeu ao pagamento da totalidade do valor em dívida. Ora, se a entidade ABC, posteriormente, no próximo ano, N mais um, procedeu ao pagamento da totalidade do valor em dívida, efetivamente vamos ter de fazer uma reversão da perda por imparidade. Já não há, efetivamente, esta necessidade do reconhecimento da mesma perda por imparidade. Em primeiro lugar, há que reconhecer o recebimento do cliente. Vamos debitar os depósitos à ordem por 30 mil e vamos proceder a um crédito na tal conta 217, dos tais créditos de cobrança duvidosa, onde a dívida estava reconhecida agora, e, portanto, creditando essa mesma conta por 30 mil. Está saldada a conta 217, o dinheiro entrou no banco. E, posteriormente, a perda por imparidade acumulada na conta 219, vamos ter de debitar o mesmo valor para saldar e aquele gasto que no ano anterior tinha sido reconhecido por 30 mil euros, agora vamos anulá-lo através daquilo que se chama uma reversão. As reversões ou as anulações fazem parte das contas de rendimentos, a classe 7, e na classe 7 existe uma subconta especial para as nossas reversões. É a conta 76, conforme se pode verificar aqui no Código de Contas. E quando estamos em reversões, anulações, respeitantes a perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes, vamos usar a conta 76211, conforme está agora identificado aqui no Código de Contas. Esta conta vai ser creditada, portanto, é um rendimento para a empresa. Como se trata de um rendimento, portanto, vai aumentar o resultado da empresa, o que significa que no próximo ano vamos fazer também um ajustamento fiscal, mas desta vez a deduzir, porque na contabilidade existe um aumento do rendimento. Aumento do rendimento que no ano passado uma parte da perda por imparidade não tinha sido aceite. E nós fizemos a devida correção no lucro tributável do ano passado.
E agora vamos fazer um ajustamento fiscal a deduzir daquela parcela que no ano passado não tinha sido aceite e que foi corrigida com um ajustamento fiscal a crescer, são os 22.500 euros, que no próximo ano serão integrados como ajustamento fiscal a deduzir no quadro 7, no campo 762 da Declaração Modelo 22. Portanto, considerando que estávamos na Declaração Modelo 22 do próximo ano, íamos aos ajustamentos fiscais a deduzir e depois o tal campo 762, as reversões das perdas por imparidade tributadas, e aquela foi tributada no ano passado, porque foi acrescida, e agora vamos deduzi-la, porque ela já entrou na nossa demonstração dos resultados como um rendimento, e portanto temos direito a proceder à dedução da mesma parte que no ano anterior teria sido tributada, portanto 22.500 euros. E, portanto, estes seriam os ajustamentos fiscais a realizar relativamente quer ao período N, quer ao período N mais um. Vejamos agora um novo caso respeitante às implicações fiscais das perdas por imparidade. Eu vou agora ao caso número um. Eu comecei pelo caso número 2, que era um bocadinho mais simples. Vamos ao caso número um, que nos diz o seguinte: a Sociedade X Limitada reconheceu no período N perdas por imparidade relativamente a dívidas a receber no montante de 180 mil euros. A perda por imparidade de dívidas a receber representa o valor total dos seguintes créditos, relativamente aos quais existem provas objetivas de imparidade e de terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento. Ora bem, eu agora vou analisar esta situação mais numa perspectiva fiscal. Ah, perdas por imparidade, conforme se está aqui a dizer, vão ser reconhecidas o montante total dos valores em dívida. Portanto, são 180 mil euros em dívida de clientes. Debitou-se a conta 6511, perdas por imparidade em dívidas a receber, e creditou-se a conta 219, perdas por imparidade acumuladas por valor de 180 mil euros. Este valor de 180 mil euros afetou a demonstração dos resultados, ou seja, temos ali gastos de 180 mil euros na nossa demonstração dos resultados, ou seja, o nosso resultado virá diminuído em 180 mil euros. Para efeitos de imposto seria bom, mas existem restrições fiscais, porque o fisco coloca as regras. No código do IRC estão as regras relativamente à aceitação dos valores. Ora, como é que foram formados estes 180 mil euros? Sobre um conjunto de clientes que já estão evidenciados como de cobrança duvidosa, lá naquela subconta 217 que referi anteriormente, temos o Manuel Joaquim Limitada, que já está em mora há 25 meses, deve 60 mil euros. Temos o António Leal Limitada, que está em mora há 17 meses, deve 80 mil euros. Sabemos que o Manuel Joaquim Limitada é uma empresa participada em 15% pela nossa empresa Sociedade X. E relativamente a outros devedores e credores, temos o Vítor Arcanjo, que está em mora há 10 meses, deve 40 mil euros, mas o Vítor é um ex-diretor administrativo e financeiro da empresa. Bom, esses são os valores que estão em mora, foram os valores reconhecidos nas perdas por imparidade, e agora temos de analisar um a um para ver em que medida é que o fisco, é que o código do IRC aceita ou não estas verbas. O artigo relevante do Código do IRC sobre esta matéria é o artigo 28b. Conforme eu já referi, no artigo 28b temos de analisar em que medida
os créditos vão ou não ser fiscalmente aceitos quando existe aqui o reconhecimento das perdas por imparidade. Bom, eu vou analisar ponto a ponto. Aqui no manual, antes aqui dos casos práticos, temos uma transcrição dos artigos 28A, perdas por imparidade em dívidas a receber, e do artigo 28B, perdas por imparidades em créditos, e é nesta base legal que nós vamos analisar estas situações que aqui temos. Relativamente ao primeiro cliente, ou primeiro, que é o Manuel Joaquim Limitada, ele está em mora há 25 meses. Depois o António Leal há 17 meses, mas há aqui um problema com o Manuel Joaquim Limitada, é que a nossa empresa participa em 15% desta sociedade. Logo, o crédito sobre o Manuel Joaquim, por ser uma empresa participada em mais de 10%, a perda por imparidade não é aceite fiscalmente. E isto é o que nos diz o artigo 28b, número 3, a linha D. Portanto, basta ir ao artigo 28b, ao número 3, que nos diz que não são considerados de cobrança duvidosa os créditos sobre pessoas singulares ou coletivas que detenham direta ou indiretamente, nos termos do número 6 do artigo 69, mais de 10% do capital da empresa, ou sobre membro dos órgãos sociais, salvo nos casos previstos nas alíneas A e B do número 1. Bom, então, nesse sentido, não há aceitação deste valor. Este valor está excluído, não pode ser fiscalmente aceito. Depois, sobre o crédito do António Leal, considera-se como gasto a quantia correspondente apenas em 50%, porque a mora, eu tenho que recuar um bocadinho para mostrar. O António Leal está em mora há 17 meses. E segundo nos diz, uma vez mais, aqui o artigo 28b do Código do IRC, nomeadamente o número 2, diz-nos que o montante anual acumulado a perda por imparidade dos créditos referidos na linha C do número anterior não pode ser superior às seguintes percentagens dos créditos em mora. 50% para créditos em mora há mais de 12 e até 18 meses. Só é aceite em 50%, ou seja, em metade. Está em mora há 17 meses. E, portanto, vamos considerar metade do valor. Portanto, só será aceito 40 mil euros. Em relação ao Vítor Arcanjo, o que acontece aqui é que o Vítor Arcanjo é um outro devedor. E vamos considerar que esta dívida que o Vítor Arcanjo tem sobre a nossa entidade, sendo ele um outro devedor, portanto, não é propriamente um cliente conta corrente, conforme os anteriores, eu vou considerar que esta dívida do Vítor não é decorrente da atividade normal da nossa empresa X Limitada. E aqui vamos novamente na base legal, que, segundo o artigo 28A, número 1, a linha A e uma interpretação a contrário, por não resultar da atividade normal da empresa, a perda por imparidade não é dedutível. Portanto, só seria dedutível, e nas percentagens elencadas no artigo 28b, se a dívida resultasse da atividade normal da empresa. Portanto, não considerando aqui uma dívida que resulta, um crédito que resulta sobre a atividade normal da empresa, não é fiscalmente aceito. Bom, isto significa que estes valores são valores que não são fiscalmente aceitos. O, relativamente ao. Depois nós temos o número 2 também, o Vítor Arcanjo, aqui na nota 2, ele é ex-diretor administrativo e financeiro da empresa. Mas aqui o que está de facto a relevar é que ele é ex-diretor administrativo, já não é.
Portanto, aquilo que de facto está a relevar aqui é o facto de esta pessoa singular não ser aqui considerado como um cliente da atividade normal da empresa. E, portanto, só são aceitos os créditos que decorrem da atividade normal da empresa. Ora, vamos ter de fazer aqui uma correção fiscal. Portanto, o que é realmente aceito? Bom, melhor seria dizer que não vamos ter aceitação relativamente ao Manuel Joaquim, porque trata-se de uma entidade participada em mais de 10%. Em relação ao António, só vai ser aceito em metade, ou seja, 40 mil. E depois o Vítor não é aceito do ponto de vista fiscal, não decorre da atividade normal da empresa. Portanto, no fundo, nós só temos 40 mil euros de perdas por imparidade aceitos do ponto de vista fiscal. Só 40 mil euros são fiscalmente aceitos. Ora, se nós contabilizamos 140 mil e se apenas são fiscalmente aceitos 40 mil, portanto, aliás, se nós reconhecemos 180 mil, se na contabilidade reconhecemos 180 mil, conforme evidencia ali a demonstração dos resultados, e apenas 40 mil euros serão fiscalmente aceitos, a diferença é um ajustamento fiscal a crescer. Portanto, na declaração modelo 22, no campo 718, e agora na área dos ajustamentos fiscais a crescer, onde estamos agora, ajustamentos fiscais a crescer, correções a crescer, no âmbito da formação do lucro tributável da empresa. Mais uma vez, aqui no campo 718, teríamos de corrigir, e no caso deste exercício, seriam 140 mil euros a corrigir, porque são os valores que não são fiscalmente aceitos. Vamos agora concluir com mais um exemplo. Vamos ao exemplo número 3. Ora, a sociedade ABC Limitada reconheceu no período de tributação N perdas por imparidade em relação a dívidas a receber no montante de 380 mil euros. Não existindo na contabilidade perdas por imparidade em dívidas a receber acumuladas. A perda por imparidade é representativa do valor total dos créditos que a seguir se menciona, havendo provas objetivas da perda por imparidade e tendo sido realizadas diligências para obter o recebimento. Na verdade, as perdas por imparidade reconhecidas foram de 372 mil euros. Corrijo aqui, 372 mil euros de reconhecimento. Que é o somatório destes valores. Vejamos, 50 mil, mais 10 mil, mais 30 mil, mais 92 mil, mais 180 mil, mais 4 mil, mais 8 mil, mais 6 mil, são 372 mil euros de reconhecimento de perdas por imparidade pela totalidade dos créditos em mora. Temos aqui os vários clientes. Cada um destes clientes deve, à data de relato, estas verbas à empresa. O cliente A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Este somatório de dívida é de 372 mil euros. A empresa vai reconhecer pela totalidade e, portanto, temos aqui os movimentos gerais. Não coloco aqui subcontas, teria de haver subcontas para cada um destes clientes, mas em termos gerais, portanto, nós fazemos a passagem dos clientes conta corrente para créditos de cobrança duvidosa, conforme está aqui, pelo montante dívida a dívida, mas o montante global é de 372 mil euros, e depois o reconhecimento da perda por imparidade são os tais 372 mil euros, ou seja, o somatório aqui dos valores em dívida. Agora, para cada um destes clientes, o somatório são os tais 372 mil euros. Portanto, o impacto na nossa demonstração dos resultados é, desta vez, em 372 mil euros na vertente de gastos, diminuição do resultado da empresa, mas
vai haver várias restrições, porque há aqui nas observações uma série de situações que eu passo a ver e até já tenho seguidamente a justificação legal para cada uma delas. Por exemplo, relativamente ao cliente A, cujo valor em dívida é de 50 mil euros, este cliente foi reclamado judicialmente. A fatura data de 3 de novembro do ano passado, mas ele foi reclamado judicialmente. E na nossa base legal, estamos sempre agora a falar do artigo 28b do Código do IRC, os créditos tenham sido reclamados judicialmente ou em tribunal arbitral, em conformidade com o artigo 28b, número 1, a linha B, são aceitos fiscalmente. Este é fiscalmente aceito. Pois o segundo da empresa B, do nosso cliente B, uma dívida de 10 mil euros, uma fatura emitida no dia 24 de março do período N, do ano N. Ora, de março até 31 de dezembro do ano N, portanto, de 24 de março até ao dia 31 de dezembro do ano N, temos de ver quantos meses, dias decorrem. E vê-se que já estamos com uma mora superior a 6 meses, no entanto, inferior a 12. E, portanto, entre 6 a 12 meses, conforme já sabemos, e sempre na base do artigo 25, entre 6 a 12 meses, a aceitação fiscal é de 25%. Isto, obviamente, considerando todos os pressupostos subjacentes da aceitação do crédito como de cobrança duvidosa. Portanto, é aceito fiscalmente em 25% para créditos em mora há mais 6 meses e até 12 meses. Depois temos uma outra dívida do cliente C de 30 mil euros, um processo que foi entregue a um advogado para cobrança, uma fatura que data do dia 20, emitida no dia 28 de fevereiro do ano N. Portanto, do dia 28 de fevereiro do ano N até ao dia 31 de dezembro do período N, também estamos ali entre 6 até 12 meses. Já passa dos 6 meses, mas ainda não alcança os 12, estamos ali naquele intervalo onde se mantém a aceitação fiscal em 25% do crédito em mora. Em relação a 92 mil euros de um crédito sobre uma autarquia local, uma Câmara Municipal, aqui diz-nos o artigo 28b, número 3, que não são considerados de cobrança duvidosa. Artigo 28b, número 3, a linha A, os créditos sobre o Estado, regiões autónomas e autarquias locais ou aqueles em que estas entidades tenham prestado aval. Portanto, este crédito não é fiscalmente aceito. Vamos ter de o excluir. Não pode ser aceito fiscalmente dentro da base legal. Depois temos 180 mil euros, que é um crédito referente à fatura que foi emitida a 30 de novembro do ano passado, e este crédito ele encontra-se coberto por um seguro. E o seguro cobre 70% da dívida. Portanto, aqui, crédito com cobertura, diz-nos o número 3, que não são considerados de cobrança duvidosa os créditos cobertos por seguro, com exceção da importância que corresponde à percentagem de descoberto obrigatório ou por qualquer espécie de garantia real. Portanto, não é aceite aquela parte que está coberta pelo seguro, mas há uma parte que está a descoberto. Parte a descoberto é aceite, mas é aceite dentro das percentagens da respectiva mora. Ou seja, este crédito, 30% deste valor vai ser aceite, 30% que é parte a descoberto, porque ele tem uma cobertura de 70% por um seguro, e as coberturas por seguro ou por garantias reais, portanto, fazem com que não haja aceitação. Portanto, não é fiscalmente aceito o crédito coberto por seguro, com exceção da importância correspondente à percentagem de descoberto, no caso concreto 30% deste valor, em conformidade com o artigo 28b, número 3, a linha B, e porque este crédito está em mora entre
entre 12 a 18 meses, vejamos 31 de novembro do ano passado até 31 de dezembro do corrente ano N, já ultrapassamos os 12 meses de mora, já ultrapassou os 12 meses de mora, ainda não atingiu os 18, e portanto aqui vai haver uma aceitação de 50% da parte de coberto. 50% vezes 30% de 180 mil. E isso, aqui relativamente à percentagem, é o número 2 da linha B, 50% para créditos em mora há mais de 12 meses e até 18 meses. Temos 4.000 euros de uma empresa participada em 25% pela nossa empresa ABC. Participações, eh, quando não são fiscalmente aceitos, os créditos sobre pessoas singulares ou coletivas que detenham mais de 10%. Portanto, 25% não é fiscalmente aceite este valor do cliente F. Relativamente ao cliente G, uma fatura emitida a 1 de março de N-1, portanto, desde 1 de março de N-1 até 31 de dezembro do ano N, estamos ali, já passamos dos 18 meses, já se passou dos 18 meses, porque até ao final do ano tínhamos ali 8 meses, depois mais o ano todo do período seguinte, portanto estamos ali no intervalo 18 até 24 meses, demora, é aceita em 75% na base legal. 75% para crédito sem mora, há mais 18 meses e até 24 meses. Portanto, este crédito é aceito em 75%. Então, vamos converter isto aqui em cálculos. Portanto, a base contabilística são 372 mil euros, que é o somatório das dívidas. Portanto, uma vez que esta empresa reconheceu as perdas por imparidade no total dos valores em dívida, isto teve impacto na demonstração dos resultados e também no balanço, como é óbvio, mas esta diminuição do resultado contabilístico não é acompanhada pela interpretação aqui da base fiscal. Ou seja, fiscalmente, o cliente A é totalmente aceito, já vimos. O cliente B é aceito em 25% da sua dívida. O C também é aceito em 25%. O D não é fiscalmente aceito, conforme já foi visto. O cliente E, o tal que tem um seguro, dívida coberta. Só a parte a descoberto, que é de 30%, é aceito do valor em dívida, mas só para já metade desse valor, porque a dívida tem uma mora que assim o obriga. O cliente F não é fiscalmente aceito. Lembram-se que o cliente F era uma participada, portanto não é fiscalmente aceito. Depois temos o cliente G, pela sua morosidade, que decorre entre 18 até 24 meses, é aceito em 75%. Portanto, 91.500 são os valores fiscalmente aceitos. Comparando o valor que foi contabilizado com o valor que é fiscalmente aceite, há uma diferença entre o valor contabilizado e o montante fiscalmente aceite dentro da base do artigo 28b do Código do IRC, e essa diferença de 372 mil euros menos 91.500, ou seja, o somatório dos valores em dívida, tendo esta empresa reconhecido as imparidades, o valor global dos valores em dívida, considerado pela empresa de cobrança duvidosa. Em relação ao montante aceito fiscalmente, há uma diferença de 280.500. Diferença essa que terá de ser corrigida, mais uma vez, 280.500 euros, a quando da declaração modelo 22, no campo 718, haverá de proceder a esta correção fiscal. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.